Olhamos agora com pormenor para a escolha do PSD e para as autárquicas com o Ricardo Jorge Pinto, que é comentador da RTP. Ricardo, boa noite, obrigada Olá, por boa noite, estares aqui connosco. Vamos olhar para esta escolha que não foi nada pacífica dentro do PSD. Não, o PSD está claramente com problemas nestas eleições autárquicas, não apenas no que diz respeito aos resultados, e já se percebeu que os resultados dificilmente serão muito animadores para as hostes social-democratas, mas também naquilo que é a resolução de alguns problemas internos. Desde logo, os das duas principais câmaras, Porto e Lisboa. Nenhum dos casos está a ser pacífico dentro do partido. No caso do Porto, porque, e de resto Miguel Albuquerque já chamou a atenção para isso hoje, Rui Moreira poderia muito bem ser o candidato social-democrata. Há muita gente nas fileiras do PSD no Porto que simpatiza com a estratégia de Rui Moreira e com a figura de Rui Moreira. No caso de Lisboa, a expectativa era saber que aposta é que o PSD faria perante uma candidatura da Assunção Cristas, a líder do CDS, por todos os motivos e mais alguns. Não só porque PSD e CDS foram ainda há muito pouco tempo parceiros de uma coligação governativa, mas porque também o PSD, sabendo daquilo que são as dificuldades em termos de uma vitória quantitativa nestas eleições autárquicas, e aqui é preciso recordar que há uma diferença de 50 câmaras entre o PS e o PSD, é uma distância absolutamente impossível de superar, até porque estamos a meio de um trajeto de 3 mandatos e é muito difícil um Presidente de Câmara perder uma reeleição e, portanto, a probabilidade desta diferença de 50 câmaras entre o PS, que tem a mais, e o PSD se manter é muito elevada, mas havia a possibilidade de o PSD conseguir ganhar algumas bandeiras importantes para, na noite eleitoral, as poder empunhar. Sendo que e Porto Lisboa e Lisboa será eram difícil. esses. Sendo Exatamente. que Lisboa será difícil. O objetivo do PSD para Lisboa é que Teresa Leal Coelho fique à frente de Assunção Cristas? Exatamente, essa é que é a dificuldade. Isto é, o PSD precisava, nessa noite eleitoral, de empunhar as tais bandeiras que, perante o mau número quantitativo, pudesse, em termos qualitativos, isto é, em termos de visibilidade mediática, ter alguma vantagem. A verdade é que, com esta aposta, o PSD arrisca-se a nem sequer poder ficar em segundo lugar nestas eleições autárquicas. E eu digo arrisca-se, sem querer fazer aqui nenhum juízo de valor, relativamente ao que será a campanha de Teresa Leal Coelho. E é preciso, obviamente, deixar o benefício da dúvida aos seus méritos, que de resto até já foram recordados hoje por Fernando Medina, o Presidente da Câmara do Partido Socialista, e é preciso também perceber que o PSD, estando na oposição, pode perfeitamente aproveitar estas eleições autárquicas para catalisar aquilo que é algum voto de descontentamento relativamente ao partido que está no poder. E, portanto, há esse trunfo que o PSD pode perfeitamente jogar e fazer com que Teresa Leal Coelho seja uma candidata vencedora. Se correr mal, corre mal problema... para Passos Coelho também. Corre mal para Pedro Passos para Passos Coelho. Sobretudo para Pedro Passos Coelho. Embora, na verdade, seja injusto, porque não é culpa dele. A dificuldade em arranjar candidatos não é, neste momento, uma responsabilidade única do líder do partido, que, de resto, tem sido, em relação a estas eleições autárquicas, extremamente cumpridor daquilo que são os estatutos do PSD, que dão uma enorme autonomia às suas estruturas locais. E a verdade é que o que está a acontecer agora em Lisboa, esse tal descontentamento que tu, no início, muito bem mencionavas, é um problema que está a ocorrer um pouco por todo o lado. Ainda hoje à tarde estive em Lamego e percebi que numa Câmara que é neste momento do PSD há divisões muito profundas entre aquilo que uma certa elite social-democrata em Lamego defende e aquilo que depois a sua estrutura está a querer como candidato do PSD para essa autarquia. E esse desentendimento é sempre muito difícil de superar e quando contactado, Pedro Passos Coelho certamente que dará toda a resposta que ele dá em todas estas situações, que é deixar a autonomia às estruturas legitimamente eleitas. A verdade é que estas estruturas muitas vezes não estão nem em consonância com aquilo que é uma estratégia eleitoral mais afincada e, noutros casos, pode até recorrer a apostas que são, do ponto de vista eleitoral, muito menos eficazes. E isso é aquilo que, provavelmente, Pedro Passos Coelho depois acabará por pagar como um preço que, na verdade, como eu dizia, não é da sua responsabilidade. Mas acabará por pagar com uma saída da liderança do partido?
Não sei, isso também aí penso que Miguel Albuquerque hoje nas declarações que fez foi muito lúcido, isto é, não se vê uma alternativa a Pedro Passos Coelho. Há muita gente no PSD a dizer que este provavelmente não é o rumo que o partido deve tomar, há muita gente a dizer que provavelmente é preciso fazer mudanças profundas, quer na estratégia, quer se calhar até também na equipa que está a tomar conta dos destinos do PSD, mas depois, quando se fala na substituição do líder, eu não encontrei até agora ninguém com força veemente para dizer que esse líder deveria sair. É verdade que Rui Rio tem estado, como se costuma dizer, a preparar o terreno para uma eventual candidatura no próximo congresso do PSD, mas também é verdade que o próximo já admitiu que se candidatará apenas se Pedro Passos Coelho deixar o lugar vago. Ele próprio tem noção de que neste momento é muito difícil tirar Pedro Passos Coelho do lugar onde está. E não também me parece... o Presidente da República já veio dizer que o ideal seria que também o líder da oposição durasse a legislatura. Sim, é verdade. Portanto, que chegasse às próximas eleições legislativas. Sim, mas eu também não sei se não será um bocadinho de arrependimento de Marcelo Rebelo de Sousa em relação a algumas frases muito lapidares contra Pedro Passos Coelho que ele proferiu num passado recente. E um pouco para emendar a mão, Marcelo Rebelo de Sousa pareceu querer dar aqui agora essa mesma mão a Pedro Passos Coelho, dizendo até que esperava que ele viesse a ser o próximo primeiro-ministro debaixo da sua alçada presidencial. E isso é um pouco contraditório com declarações que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito relativamente à liderança do PSD. Mas a verdade é que não se vê neste momento ninguém com uma autoridade suficiente para retirar Pedro Passos Coelho, mas mais importante do que isso, eu diria que Pedro Passos Coelho não parece com muita vontade de sair. E essa, quanto a mim, é a variável fundamental. É muito difícil. Imaginemos agora um congresso, mesmo depois de uns resultados eleitorais autárquicos muito maus, mas de que forma é que aparecerá um candidato que seja capaz de retirar Pedro Passos Coelho depois de, em primeiro lugar, ele ter cumprido exatamente aquilo que prometeu na campanha eleitoral. Cumpriu muito mais essas promessas do que cumpriu nas anteriores eleições legislativas, em que ele prometeu muita coisa que depois, enquanto Primeiro-Ministro, não cumpriu. Segundo lugar, não há nenhuma razão objetiva para dizer que Pedro Passos Coelho não tem condições para continuar à frente do partido, a não ser o facto de as sondagens demonstrarem que ele está cada vez mais longe de poder ser, aos olhos dos eleitores, o próximo primeiro-ministro. Mas até que apareça um candidato que claramente vença António Costa, dificilmente o PSD fará essa renovação. E este fim de semana, lemos no Expresso que o Presidente estaria até preocupado com este duelo em Lisboa, Teresa Leal Coelho versus Assunção Cristas, também com este crispar de partidos que outrora foram parceiros do governo. Estas eleições autárquicas, sobretudo as de Lisboa, esta afirmação de Assunção Cristas como líder do CDS, este separar de águas, digamos assim, entre os dois partidos, pode de facto prejudicar a direita nas eleições legislativas, que ainda estão longe, mas aparentemente o Presidente já está a pensar nisso. Em termos muito práticos, sim. Em termos um pouco mais profundos, não. E eu já explico porquê. Em termos práticos, parece-me que sim. Isto é, se eventualmente houver agora uma campanha muito aguerrida em que a candidata do CDS e a candidata do PSD se degladiam e começam a fazer acusações que de alguma maneira prejudicam a imagem do outro partido, isso inevitavelmente poderá depois refletir-se numa eventual aliança que seja necessária à direita para superar a esquerda. E esse duelo pode ter esses danos, que são depois danos muito difíceis de apagar. Mas, se olharmos um pouco mais para a frente, perceberemos que o PSD dificilmente voltará a ter uma maioria absoluta e, portanto, precisará sempre de um CDS forte para se afirmar como outro partido de direita que permita, nessa coligação, haver uma vitória da direita relativamente à esquerda. Isto é, Pedro Passos Coelho, se quiser ser primeiro-ministro, conta muito mais com um bom resultado do CDS do que com um bom resultado do PSD. E uma boa forma do CDS poder afirmar é com Assunção Cristas a ter um bom resultado nestas eleições autárquicas em Lisboa. E daí que, embora isto que eu vou dizer possa parecer até um bocado perverso e certamente que não estará na cabeça de quem a escolheu, mas por vezes fica-se com a sensação de que eventualmente Teresa Leal Coelho, dizendo aquilo que são os estudos, as sondagens, não sendo uma candidata com um valor acrescido que lhe permita ter um excelente resultado, o facto de ela eventualmente até poder ficar atrás da Assunção Cristas pode ser a forma de exatamente o PSD
puxar um bocadinho o CDS para a ribalta, para que depois, naquilo que é mais importante para qualquer partido, que são as eleições legislativas, o PSD poder, se ganhar as eleições, mesmo que não ganhe com maioria absoluta, com o CDS um pouco mais forte, conseguir a tal coligação maioritária que afasta o Partido Socialista do poder. E para terminarmos e para fecharmos aqui o capítulo autárquicas e, sobretudo, Câmara de Lisboa, Fernando Medina. Pois, Fernando Medina, nós sabemos que dificilmente não será o candidato socialista. Está a escolher o seu timing para fazer esse anúncio, de forma inteligente, permitindo até que a direita se vá degladiando nestes duelos, pondo as suas pedras no terreno, mostrando aquela que é a sua estratégia, para depois dar uma resposta num timing que lhe pareça mais adequado. Essa é a vantagem de estar no poder, a vantagem de estar a ocupar o lugar de Presidente da Câmara, de ter atrás de si o Partido Socialista, que foi vencedor nas últimas eleições autárquicas, e depois ter também uma máquina que estará disposta a responder no momento em que for necessário. E, portanto, ele está aqui a poupar munições para o momento que achar mais correto. Falta saber se isso não terá, eventualmente, embora me pareça que não tenha, algumas desvantagens, por exemplo, do ponto de vista da sua afirmação junto de algum eleitorado que não o conheça tão bem. É preciso recordar que Fernando Medina nunca foi a votos. Ele é Presidente da Câmara, mas não foi eleito. E há ainda uma parte da população que não o reconhece de forma muito evidente, para quem ele precisa de se mostrar um pouco mais as suas ideias. Se atrasar muito esse anúncio e a apresentação do seu projeto, poderá eventualmente, tendo em conta até que na véspera das eleições estamos no período estival, no período de férias, ter já muito pouco tempo para fazer essa mesma apresentação. Mas certamente que ele já ponderou tudo isso e vão ser umas eleições bastante renhidas, muito animadas e esperemos também com a elevação democrática que é necessário nestas situações. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Boa noite.